Muito bem, vamos lá. Pastor explica por que que cropped é roupa do Satanás. Inclusive, ele fala que cropped foi criado porque Satanás foi o alfaiate. Vamos ver isso. Lu Alone falou que cropped é errado, que uma cristã não deveria usar e gerou polêmica. O cropped, você sabe o que é, gente, porque a barriga de fora. Tem cropped que é a barriga de fora, é o peito de fora. Enfim, ela também falou. Peito de fora? Aí não é cropped, aí é outra coisa, pastor. Aí é... Como é que é o nome do negócio do peito de fora? É topless. Sobre uma agenda progressista por trás das roupas. E é uma agenda que visa levar os nossos filhos à perversão sexual, ao homossexualismo e por aí vai. Ixi, usou cropped e ficou. Ó, na igreja que eu frequentava, eu escutei quando a pastora falou no final do culto: mulheres, cuidado com essas calças coloridas. Lembra das calças coloridas? Que fez sucesso por causa da Renner? Falou, inclusive, que querem colocar roupas unissex nas escolas, né? Roupa unissex nas escolas, mas isso aí é novidade não, porra. Todo uniforme é unissex. Ou na escola que vocês iam tinha o uniforme do menino e da menina, gente? Tinha isso? Na minha não, porra. Tinha uniforme, só. Inclusive se chama uniforme por isso. Era só camiseta, porra. Tinha nada demais, não. Para justamente isso, para desconstruir as diferenças entre homens e mulheres, o que obviamente facilitaria demais o caminho para que amanhã o filho venha e diga, não, eu não sou, eu nasci homem, mas não sou homem, porque, enfim, essa misturança de sexo, obviamente, e isso Misturança de sexo. Sexo não se mistura, não, pastor? começa ali nas vestimentas e, por que não, depois se materializar através de homossexualismo. É terrível, terrível, terrível. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre 3 coisas aqui neste vídeo de hoje. Bora! Como pode ser polêmico o uso de uma roupa que te deixa pelada? Eu vou falar sobre como que Uma roupa que te deixa pelada? Mas se deixa pelada não é roupa, pô. os crentes, né, as crentes, as cristãs, podem hoje se vestir de um modo pior do que garotas de programa de épocas passadas e não sentirem vergonha. Por que isso acontece? Eu vou te falar por que que acontece, pastor. Você sabe o que é capitalismo? Por que falar de cropped, gente? Um negócio que. Por que isso é polêmico? Como é que Por pode? quê? Como chegamos a isso? Vou falar sobre isso. Segundo, sim, vamos dar alguns exemplos de que há mesmo uma ideologia por trás de uma simples roupa. Por meio de um exemplo simples, alguns exemplos. Mas o que que é ideologia? Não, na moral, assim, ó, o que que é ideologia, chat? O que vocês acham que é ideologia? Porque se ideologia, o modo de pensar por trás da criação de algo, tudo tem ideologia. Não é verdade? Ninguém cria uma roupa, vamos falar de roupa. Ninguém cria uma roupa do nada. Se a pessoa não tiver com falta, saca? Porque com a falta de roupa você vai lá e inventa. Mas é natural que quando você vai costurar uma roupa, você pensa, não, eu quero a roupa assim, assada. Então tudo tem ideologia, né, não? Simples, vou te mostrar que é verdade, ela está certa, é isso mesmo. Vou falar que é mentira a ideia de que as vestes não significam nada. E por fim, Ninguém disse isso. Quem fala que roupa não significa nada tá de loucura. Tá de sacanagem. Ela significa muita coisa, principalmente status. eu vou falar que há uma contradição aqui absurda em tudo isso, né? Na fala dela há uma contradição, eu vou te mostrar. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então enviaram, né, um recorte para mim de um vídeo dela, da Lu Alone, e muito, muito legal mesmo. E, enfim, e aí a pessoa que me mandou escreveu assim, pastor, essa mulher, ela disse, essa cristã evangélica disse que cropped é errado. E os crentes surtaram! Como é que pode isso, né? Primeiro, você sabe a origem do cropped? Sabe quem Não. foi o estilista que inventou? Quem? Satanás! Óbvio! A Bíblia conta que em um determinado momento, Deus está sentado no seu trono, isso é verdade, tá, gente? E aí, Satanás chega lá no trono e Deus pergunta pra ele: Satanás, de onde você vem? Aí ele fala: de rodear toda a terra. Aí eu vou parafrasear: de rodear a terra e pensar em moda. Óbvio. Como é que pode isso, gente? As crentes, né, tão sensuais e pior. Ai, meu Deus, até os homens. Sempre eu tenho que falar isso. Pastor, por que você está falando de veste feminino, não fala da masculina? Porque na Bíblia, quando Deus vai criticar, quando Deus vai dar o padrão de vestimenta, ele nem menciona homem, porque é um pecado intrínseco das Deus falou. Deus falou. mulheres, gente. É uma tragédia que até os homens estejam sensuais. Ai, é um negócio terrível. Mas por quê? Porque as crentes estão tão sensuais. Olha lá, Deus falou de roupa só feminina? Pastor, se você for botar isso ao pé da letra, Deus falou da barba, falou do cabelo dos homens.
falar de uma coisa óbvia. Um cropped se tornou polêmica. Por quê? Há alguns motivos, mas o principal, para mim, me parece muito claro. Pregação. Uma pregação muito ruim. Lembra de Adão? Adão, ele sente culpa depois que ele peca. Ele sente culpa e aí ele sente vergonha e aí se cobre. Culpa, vergonha e aí ele se cobre. Os homens não sentem mais culpa. Consequentemente, eles não sentem vergonha e por isso não sentem necessidade de se cobrir. A pregação de hoje, ela é só sobre o amor, apenas sobre consolo. Não tem nada muito sobre arrependimento. Falam da graça, mas é uma graça barata. Vamos lembrar. Você tá falando de quem, pastor? Você tá falando do seu coleguinha? Eu tô sentindo farpas aí. Paulo disse assim, lá em Gálatas, a lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo. O que nos leva a Cristo, diz Paulo, a lei. O que Paulo está dizendo com isso? É expor os mandamentos. E quando você expõe os mandamentos, o que acontece com as pessoas? Elas se Em Fashion 3:7 ele deixa as regras da vestimenta. Mentira! Opa, digo. sentem envergonhadas com seus pecados e elas se refugiam na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pregação da graça, ela é a cereja do bolo. É óbvio que o objetivo é levar a graça, mas o que leva as pessoas à graça? A concepção de que elas são pecadoras, de que elas não merecem coisa alguma, elas não podem ser salvas por elas mesmas, por nada do que fazem, elas não podem se santificar por elas mesmas. O que leva as pessoas a essa concepção de que elas são falidas, pecadoras, malignas, precisam de Cristo para serem justificadas, precisam de Cristo para serem santificadas, precisam de Cristo para serem salvas e precisam de Cristo para que a vida delas seja diferente. O que leva... Então, até aqui eu tô vendo o pastor se contradizendo. Porque ao mesmo tempo que ele tá falando que as pessoas percebem que elas precisam de Cristo para tudo, então por que diabos é que você tá batendo na roupa? No cropped, inclusive, né? Leva as pessoas a essa percepção? A lei, a exposição da lei. A lei nos serviu de mestre para nos conduzir até Cristo. Mas eles só falam da graça, só falam do amor, do consolo. Paulo fala da graça lá em Romanos. Paulo fala da graça o tempo todo. Na lei, mas da lei, lá em Romanos, ele está pregando o evangelho. Paulo só começa a falar da graça, da justificação pela fé, no capítulo 4. Até ali, ele expõe a lei. Porque ele tá falando com os romanos, meu querido. Que os romanos tinham legislação, meu querido. Ai, que dificuldade de ser, né, pastor? Porra, isso aí é básico. Fala dos pecados dos homens, não há um justo sequer. Todos vocês, judeus e gentios, todos vocês cometeram pecado. E ele começa a expor a lei e mostrar. Por um motivo também muito simples, porque todos os judeus da época eram completamente viciados em lei. O que não mudou muito historicamente, tá? Então, como é que tu vai falar com um viciado em lei? Tu precisa chegar na abordagem. Que todos, ambos, judeus e gentios, eles precisam da graça. Por quê? Porque ambos quebraram a lei. Mas como Paulo leva os homens à percepção da graça? Primeiro, ele expõe o pecado dos homens. Lembra como Jesus pregou? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, falar da lei é falar da mensagem de arrependimento, é expor os pecados. É chegar lá e falar, ó, isso aqui é pecado por causa disso. Alguns dizem que foi John Wesley que disse que a pregação é 99% lei e 1% graça. Talvez a proporção esteja exagerada. É isso mesmo, a pregação, uma parte dela, é expondo a lei de Deus para mostrar a nossa falência. E aí então, para que os ímpios se convertam e vejam que estão doentes e busquem um médico. E para que os crentes também percebam, meu Deus, eu não posso cumprir isso por mim mesmo, eu não consigo, eu preciso da graça, eu preciso de Cristo. Exatamente, e aí o que Cristo fez? Ele igualou todo mundo. Falou assim, vocês não vão conseguir por conta própria, igualou vocês. Na expectativa, inclusive, de que, ao se ver igualado, tanto o crente quanto o pecador, você entendesse que vocês estão no mesmo barco, e aí vocês começassem a ter um negócio chamado misericórdia. Que aparentemente não desce não, né? Esse é o objetivo. Mas você não vê muito isso hoje. Você não vê, por exemplo, uma exposição do porquê a roupa atual é sensual. Você não vê a palavra assim, né? Por que não estão falando sobre as roupas, né? Expõe isso. Vou dar um exemplo. Uma vez eu falava sobre uma pregação, esse exemplo mesmo sobre roupa, na minha igreja. E aí, um irmão, uma pessoa que estava vindo na igreja há pouco tempo, ela ouviu a pregação e ela ficou com vergonha. Tá vendo o que Adão sentiu? Então, a pregação... Calma, pastor. Não se compara, não. Não se compara, não. Ela ficou com vergonha porque
Imagina, você tá num ambiente em que o líder tá falando claramente assim, ó, a roupa que você tá usando não é legal. É por isso que ela ficou com vergonha. A culpa, as pessoas acham que a culpa é ruim. Depende, né? A culpa gerada pelo Espírito Santo é boa. A culpa que o Espírito Santo... Paulo diz isso, que há uma Mas aí foi o Espírito Santo ou foi você falando da roupa da pessoa, meu querido? Porque, pelo que você tá falando, foi você falando da roupa da pessoa. Que roupa que ela tá usando? tristeza. Se eu te falar, pastor, que se você pegar 9 entre 10 mulheres, elas vão dizer que essa sua roupa está horrorosa. Que ela é do Espírito, é o Espírito nos convencendo de pecado, gerando culpa. Por quê? Para que daí então a gente busque a redenção em Cristo Jesus. Mas é fundamental esse sentimento. O problema é que as pessoas estão na lama e não sentem culpa em relação ao seu pecado. Estão completamente sujas e não sentem culpa. E os pastores, ao invés de despertarem a culpa dessas pessoas, eles apenas colocam essas pessoas para dormir. Com a mensagem... Peraí. Então você está dizendo que o trabalho de um pastor seria o de despertar a culpa? Olha, eu acho que mais uma vez você está enganado. Muito pelo contrário. O trabalho de um pastor, segundo Jesus, é de levar as pessoas a serem imitadores dele. E aí eu não me lembro de Jesus parar aqui e falar, então galera, vamos ter um papo sobre roupa? Acho que não, né? Muito pelo contrário. Mensagem de consolo, de amor, e não despertam a consciência dessas pessoas. Então, a lei, a pregação de Jesus, ela começa com arrependei-vos. Ela fala do reino dos céus no fim, mas é necessário arrependei-vos, expor os pecados mais idolatrados de nossos dias. Não se expõem. E que não são roupas os pecados mais idolatrados do nosso dia. A verdade é essa. Quais são os pecados mais idolatrados do nosso dia? Chama a busca incessante pela grana. E aí eu faço a mesma crítica, né? Já que você tá falando que não tem pastor pregando sobre roupa, não tem pastor, literalmente, não tem no Brasil, meninas não tem no Brasil, pregando sobre essa sede que surge dentro das igrejas evangélicas sobre precisamos prosperar. Nós vemos? Nós não vemos, muito pelo contrário. Nós vemos cada vez mais, pontualmente, a riqueza e ostentação sendo cenário. Olha aqui no meu cenário, ó. Ó, aqui no meu cenário tem o quê? Tem um MacBook, olha o meu cenário aqui, ó. É ou não é? Cada vez mais aqui no meu cenário, ó. Vou colocando esses itens de ostentação. Não se condena, não se critica os pecados. Porque, e quando alguém faz isso ainda, seu legalista, seu fariseu, os fariseus é que eram assim, eles que criticavam. Não é, lembra que Jesus pregou sobre arrependimento, ele expôs os pecados dos fariseus. Sim, e quais eram os pecados dos fariseus? É que eles não entravam, a própria Bíblia fala isso, eles não entravam no céu, essa era a expressão, e também não deixavam as pessoas passarem. Porque eles ficavam, mas e aí, ó, essa roupite aí? E essa coisa aqui que você falou que não tá na lei? Isso eram os fariseus. O que você tá fazendo, irmão? Então, esse é o grande problema. As pessoas não têm mais vergonha porque não sentem culpa em relação aos seus pecados, porque não há pregação genuína do evangelho. Na verdade, não, de fato, não existe uma pregação genuína, ela é seletiva. Você tá escolhendo, né, o famoso pique, uma palavra aí em inglês, né, para poder fazer as coisas da sua maneira. Mas aquilo que bate contra as lideranças e aquilo que vocês estão fechando os olhos assim, ó, para não ver, né? Aí vocês não falam mesmo. É só essa pregaçãozinha água com açúcar. Por isso as pessoas não sentem culpa. Cherry picking, Segundo, isso aí. então. Segundo ponto aqui do vídeo de hoje. As roupas não significam nada, não é? A Lu Alone disse que... Ninguém disse isso. Quem acha que roupa não significa nada tá de sacanagem, não vive no mundo real. Significa e muito. Há uma ideologia por trás. Pessoal querendo colocar roupa unissex na escola para no final levar o quê? Os nossos filhos a falarem, não tem diferença de sexo não, eu posso ser homem. É porque é um uniforme, porra. Posso ser mulher. Então, é mentira essa ideia de que roupas não significam nada. Eu tenho uma É mentira, roupa significa tudo. série aqui sobre isso, explicando em mais detalhes. Mas sim, sempre há interesse, sempre há ideologias por trás de cada... O interesse do uniforme unissex é porque você gasta só com um modelo. Acho que é por isso, né? Cada roupa. Vamos dar um exemplo. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, assista o vídeo de maneira completa, mas só uma palhinha desse vídeo. Calça rasgada, é o famoso jeans destroyed, ou seja, jeans destruído. Então, quando você pesquisa a origem desse jeans destruído, jeans rasgado, sempre emerge alguma coisa como rebeldia, revolta e quebra de padrões. O jeans rasgado, ele foi um grande... Mas moda, querido, sempre foi e sempre será sobre quebra de padrões. Historicamente, a moda era de um jeito e à medida que o tempo avança, se muda. E quando muda, sempre aparece os velhos falando, mudou alguma coisa, nossa, estão mudando, porque isso é natural. Isso não necessariamente significa regra de padrão, muitas vezes significa só alguém que olhou para aquela roupa e falou assim, que roupa horrorosa, hein? Aí foi lá e bora mudar? Bora mudar?
Ó, pega o visual dos anos 70, 60 aí. Olha como era o Roberto Carlos nos anos 60, com os cabelos muito diferentão, que alguém um dia olhou e falou assim, acho que já deu, né? Bora mudar? E aí? A pessoa falar que é rebeldia não necessariamente significa rebeldia. Pastor, se a gente voltar 30 anos no passado, como você está vestido seria considerado por qualquer igreja evangélica no Brasil rebeldia, meu jovem. Que agora não é mais tão jovem, né? Então, você tá cometendo uns erros aí. Símbolo de protesto contra a cultura americana, cultura em muito influenciada pelo cristianismo. Não. Pá. Falar que uma calça é um protesto contra a cultura americana, isso aí chama rebrand. Alguém te contou essa história na Wikipédia e você acreditou. Só isso. Só isso. O que acontece é, isso aqui é uma regra geral. Toma essa aqui, ó, pastor. Moda também significa status. Em algum momento, vai ter sempre um grupo que ele vai querer estabelecer novos padrões de moda para que ele se diferencie. Isso acontece. Acontece entre jovens e velhos, mas acontece entre burguesia e classe trabalhadora. A burguesia vai olhar e vai dizer, tô parecendo com um trabalhador, não quero parecer, vou ser um diferenciado. A Igreja Católica fez isso historicamente, lembra? Aquela roupa bonitinha dos papas lá é feito de fios de ouro, tá? Os caras usam uns anelzão. É um jeito de me diferenciar e mostrar que eu tenho status diferenciado. Vai em qualquer igreja da parede preta aí, você vai encontrar as mulheres vestidas de Carmen Stephens, que inclusive eu acho cafona pra caralho, mas o povo gosta. Então, é um jeito de se diferenciar. Então isso é uma leitura errada e rasa, meu irmão. Então, vamos lá, um exemplo. O casamento. O casamento é um valor absoluto, é um padrão que vem de Deus. É a coisa certinha a se fazer, é a coisa certa a se fazer. Calma lá. Calma que você está cometendo um equívoco. Equívoco. Todas as vezes que perguntaram a Jesus sobre casamento, ele dava umas respostas bem óbvias, inclusive. Quando perguntaram a Jesus, por exemplo, sobre divórcio, ele falou assim, ô Jesus, o que você acha de divórcio? Porque a lei fala que a gente pode divorciar. Jesus vira e fala assim, ó, ela fala isso mesmo. E Deus fez assim por um motivo só, pela dureza do coração de vocês. Deus compreendeu que vocês têm um coração tão pedra que ele falou, separa, vai. Separa, pô. A resposta, ela é mais profunda do que você quer ler, né? De modo que tudo que foge desse padrão é uma destruição, é estragar o que Deus construiu. Então, homossexualismo, fornicação, todo tipo de perversão sexual é uma destruição do modelo estabelecido por Deus na Escritura, que é o modelo certinho. Sabe o que é curioso? Isso aqui eu falo como alguém de igreja. A primeira vez que eu ouvi alguém falar isso foi o Luiz Nobre, me marcou muito, que é o seguinte, ó. A Bíblia é clara em falar assim, ó. Jesus disse assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, a Deus, se não for por mim. Ele fala que as coisas que ele fez são um caminho para se conhecer a Deus. Inclusive, em outros versículos, ele diz assim, ó. Vocês nunca viram Deus. Vocês só escutam falar. Eu não, eu tava lá. Agora, 90% desse regramento que as igrejas evangélicas tentam adotar, elas aprenderam com quem? Com o apóstolo Paulo. Então, as igrejas são muito mais paulinas do que cristãs. Desculpa, assim, você se diz cristão, mas só é mega fã do apóstolo Paulo? Desculpa te falar, mas pela Bíblia, Cristo é maior que Paulo. E aí? Arrumadinho, como uma roupa bem arrumadinha. Esses padrões, ou melhor, esses vícios, são fraquezas. São fraquezas, são uma destruição do padrão de Deus. Mas um movimento de contracultura lá nos Estados Unidos... Aí eu pergunto, qual é o padrão de Deus, cara? Alguém viu Deus vestido? Quer dizer, até a Bíblia conta. Vi um homem, né? Vi um homem de vestes brancas. É isso. É esse o padrão de Deus? Você não tá nesse, irmão. Rejeitava a ideia de que os comportamentos deles, pervertidos, sexuais que eles eram, que aquilo ali era um vício. Não, e eles passaram a se vangloriar de seus vícios. E, obviamente, essa ideia se refletiu no guarda-roupa. Se antigamente alguém tivesse uma calça rasgada, o normal seria consertá-la ou aposentá-la. Agora não. Se rejeitamos Deus e não há mais padrão de certo e errado, de coisinhas... Errado de novo. Esse não é o ponto. Ninguém... A moda, hoje, mais do que nunca, ela serve para diferenciar classes. Você está ignorando isso, achando que as pessoas estão fazendo isso para... Eu sou só rebelde. Caramba, não é isso. Ela é feita para diferenciar classes. E dentro do capitalismo existe um negócio chamado propaganda, que faz as pessoas desejarem um troço que não necessariamente seja bom. Simplesmente, a gente acabou de ver o vídeo do Átila, né? Simplesmente porque aquilo vai dar um ar de exclusividade para ela. Certinha e coisinha destruída, você não precisa sentir mais vergonha do seu comportamento sexual destruído e nem da sua calça destruída. Afinal... Fora que você tá
correlacionando roupa a comportamento sexual, que também é um outro erro gigante. Não é porque eu tô de calça de calça rasgada, né? Que pronto, eu tô transante. Isso nem de longe, cara. Nem de longe. Isso de Inclusive, vou falar aqui da minha experiência pessoal, tá? Que é alguém que veio de igreja. Sexualmente falando, as pessoas mais presepeiras que eu vi sexualmente falando e que eu vivi eram de igreja, tá? Não era do mundão, não. destruído, de certo ou errado, isso não existe. O que importa é o que a gente gosta de fazer. Tá vendo como que uma Mas é meio isso, né? simples peça de roupa, um estilo aí, retrata uma ideia? Ou pensa também, por exemplo, na origem das calças para mulheres. Teve a mesma coisa, uma ideia feminista por trás, em que ambos eram iguais porque não vestir as mesmas roupas. Nem é só isso, meu irmão. Roupa também tem um fator que é o fator comodidade. Não pensa em roupa com fator de comodidade, tá maluco. Só quem não pensa em roupa com fator de comodidade é quem não usa roupa, mano. Ou quem só pensa em si, na verdade, né? Ou vai tu numa roça usar a calça de linho. Você não vai, você precisa de um jeans, porque ele é resistente. Mas quando é pra mulher, não. Mulher tem que usar só uns panão aí, porque é o que eu acredito que é o de Deus. Ah, pastor. Isso aí chama machismo. Assista ao meu vídeo sobre isso. Mas em terceiro lugar, sabe o mais doido disso? Uma pastora esteja criticando o feminismo. O que eu acho legal, maravilha, ainda bem que critica o feminismo. Mas, e por sinal, o trechinho que eu assisti do vídeo, muito legal, muito legal. Mas olha que coisa, né? É verdade, não é? Que o feminismo, por conta do feminismo, o guarda-roupa está endemoniado. Meu Deus. Ui, que sofrimentinho! Demônio está tomando posse de guarda-roupas. Então, ou seja, essa ausência de diferença entre homem e mulher Não existe. Cara, isso não existe, mano. Não existe, cara. Só na cabeça de alguém que não vive no nosso tempo pra ele não compreender a diferença entre uma blusa de homem e uma blusa de mulher. Uma calça de homem e uma calça de mulher. É uma diferença claríssima. É só você olhar dois paletos, você sabe. Ainda que você não consiga perceber visualmente, quando você veste, você sabe a diferença, meu amigo. isso tem a ver com o feminismo. A ideologia de gênero, eu Não, explico não, lá. não, não, não tem a ver com feminismo, não. Tem a ver com a incapacidade de algumas pessoas de perceber a diferença entre roupa de homem e de mulher, aparentemente, né? Parece que tem uma classe de gente que olha pra uma roupa e não sabe a diferença. Não sei a diferença, não, hein? No meu vídeo sobre ideologia de gênero, a ideologia de gênero, origem no feminismo. A ideologia de gênero, se você for respeitoso com a história, que eu acho que você não vai ser, ela tem origem onde? Se tu acha que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, ela vai ter origem lá. É ou não é? Porque lá dentro existe ideologia definindo claramente coisas para homens e para mulher. Então surge aí. Isso é ideologia de gênero, não é? Ideologia de gênero não é acreditar que existe um gênero masculino e feminino e só? Tá lá, na lei. Então, olha que coisa. Essa ausência de diferença entre homem e mulher ali no guarda-roupa é fruto do feminismo. A pastora, né, Lu Alone, ela é pastora, ela disse isso. Mas é louco isso. É uma coisa doida. Ela Não disse é, né, no não. vídeo que como que o feminismo entrou nas igrejas. É mesmo. Como que o feminismo entrou nas igrejas? Quase mulher? É mesmo. Olha que louco. O feminismo diz que somos iguais. Não, cara. A Bíblia diz que somos iguais. Paulo, que você tá puxando o saco, falou que em Cristo não existe acepção de pessoas. Se está lá dizendo que nós somos iguais. A gente não é. Ah, Mas- não! Ora! Presta atenção que é importante, pessoal. E o que nos diferencia? Me fala. somos iguais. E que nós devemos, então, se somos iguais, fazer as mesmas coisas, inclusive ter o mesmo guarda-roupa. Porque Meu Deus do céu, mas aí também a escola faz falta, né? não. Por que não? Então é doido que ela diga isso, né? Ó, Deus nos fez diferentes, portanto, não podemos vestir as mesmas roupas. Mas não Cara, eu acho engraçado. Todo mundo que vem pregar que somos diferentes, em geral, ele tá dizendo assim, ó, somos diferentes, logo sou rico, você não é rico. É sempre assim. Logo tem coisas que é pra mim, tem coisas que não são pra você, porque nós somos diferentes. Não é verdade? Agora quer ver? Pega o menor, sabe? Pega o preto, o pobre, a viúva, transforma essa pessoa num fenômeno, sabe, rico e tal. O que essa galera que se acha diferente faz? Essa galera que tá defendendo a diferença, fica, nossa, mas não é tudo isso também não, né? Porque somos iguais, né? Cheirinho estranho no ar. note que o pastorado feminino é exatamente uma quebra disso que ela está falando. De Porque quê? o pastorado feminino é uma desobediência ao que Deus estabeleceu. Deus nos fez diferentes. Está lá em 1 Timóteo 2,12. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Ele só não tá te contando, você que tá vendo, que a carta de Paulo a Timóteo foi uma carta respondendo a um problema específico daquela época. Um problema específico daquela igreja. De novo, num tempo do passado.
Lá em 1900 e bolinha. O erro que essa galera comete é, eles querem viver hoje exatamente igual certos aspectos da Bíblia. Não é igual a Bíblia inteira, tá? Porque tem coisas na Bíblia que eles não querem fazer, não. Uma delas, por exemplo, pegar todos os seus bens, vender e repartir entre os irmãos. Eles querem viver isso? Não. Mas aquela igreja de Atos dos Apóstolos era top. Eles só pegam esses aspectos que denotam e que vão deixar eles na posição de poder que eles sempre acharam que devem ter. O homem mandando, a mulher obedecendo. O homem sendo o líder, a mulher obedecendo. É isso que vocês querem, porra. Admite. Logo. Ah, isso aqui é para a época. Não, Paulo então diz assim, usa uma conjunção explicativa para explicar por que ele havia dado a ordem, porque primeiro foi formado. E olha que coisa interessante. Ou seja, se a ordem para haver obediência é essa, porque primeiro foi tal coisa, porque primeiro foi tal outra coisa, de novo, Jesus veio antes do Paulo, meu amigo, e ele diz que é mais importante. E por que você prega tão pouco Jesus e prega muito Paulo? Como que o feminismo é a mãe, o pai, alguma coisa do pastorado feminino. Wayne Grudem, no seu livro Feminismo Evangélico, vai dizer que até 1850 não havia uma pastora sequer em todo o mundo. É o que ele acha. É o que ele... Olha, eu acho. Tô aqui, ó. 1950. Deve ser um americano, provavelmente, né? Tô aqui. Eu acho que não tem nenhuma pastora no mundo. Eu acho. Porque as igrejas não vão reconhecer uma pastora, né? Então não deve ter. É isso. Aí você abre a Bíblia e tá recheado de mulheres que arrebentaram no seu tempo. Retratadas na Bíblia. Mas o pastor ignora. Porque tem um cara nos Estados Unidos que falou que não tinha pastora no mundo. Mas olha que coincidência. Em 1848, aconteceu a primeira reunião feminista lá em Seneca Falls. Em 1848, surge a primeira reunião feminista, dizendo, somos iguais. Em 1850, começa a surgir pastoras. Olha que coincidência. Mas o Não é coincidência não, é causa e efeito, meu amigo. autor diz que de 1850 até 1950, 98% das igrejas se conservavam assim. E aí, a partir da década de 50, principalmente Por que na será? década de 60, começa a explodir a quantidade de pastoras no mundo. E olha que Por que será? coisa interessante então. Bem na década de 60, acontece a segunda onda feminista. E aí o autor diz assim, até antes do movimento feminista, nenhuma igreja no mundo tinha dúvidas. Não havia polêmica sobre 1 Timóteo 2,12. Mesmo Porque vocês não ouviam as mulheres, meu amigo. Porque as pessoas mal sabiam ler, como é que elas iam interpretar. É por isso só. É porque vocês tinham como é que é a palavra que eu vou dizer? Vocês tinham o poder, porque pouca gente conhecia a Bíblia, pouca gente sabia ler. Vocês não escutavam mulher, vocês não escutavam minoria. Era só um bando de homem branco defendendo o seu cercadinho. Vocês tinham uma vantagem que hoje vocês não têm mais. Aí por isso que hoje vocês ficam se doendo. Nossa, que sofrimentinho. Meu amigo, vai ter mais ainda. porque em toda a escritura você não vai encontrar uma pastora. Mas assista o meu vídeo. Em toda a escritura, você mal vai encontrar pastor, tá? Ué, você vai encontrar pastor de ovelha. Me fala na escritura, tem um cara aqui que ele era pastor. Pastor, não. Você tem os sacerdotes, que era uma definição diferente do que a gente tem hoje. Completamente diferente, e você sabe disso. Presta atenção, irmãozinho. Porra, tá fora do Brasil, não lê Bíblia mais não? Eu falo sobre isso em mais detalhes na minha série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Então, E aí, se ser pastor é ser um líder religioso de uma população que tem fé, aí a gente tem pastora na Bíblia pra cacete. Pastora que foi lá e brigou porque os homens ficaram, ui, que sofrimentinho. Exatamente. ou seja, Paulo aos Coríntios fala a mesma coisa, né? Ele fala sobre a mulher ficar em silêncio na igreja. Aí você faz uma análise. Por que Paulo tinha essa rixa toda com mulher, hein, bicho? Aí você faz uma análise. Pô, o Paulo não casou, né? O Paulo não casou também, né? Sabe qual é o problema? É uma dificuldade que o cristão tem de olhar para suas figuras do passado e pensar assim, meio esquisito isso aqui, né? Tem uma dificuldade, porra. É porque pra essa galera olhar para o passado e ter um olhar crítico sobre as figuras religiosas que eles adoram, porque isso é adoração, meu irmão. É um crime, né? Não, nossa, eu não posso criticar. Eu lembro que uma vez a gente teve uma reunião na igreja que eu frequentava, que era uma dessas reuniões de líderes e tal, e aí veio uma galera que era de outro estado. E era um casal, né? E a moça do casal, né? O nome dela era Marjorie, não esqueço disso nunca. Ela falou uma parada que foi polêmico, tanto que a igreja parou de convidá-los, que foi o seguinte. Ela falou assim, gente, vocês já pararam para analisar a vida do Abraão, que todo mundo puxa o saco? Né? Porque o Abraão foi top, piriri-poró. Só que olha o que o Abraão fez. O Abraão não podia ter filhos com a sua esposa. Aí um dia a esposa dele chegou e falou assim, Abraão, infelizmente eu tô muito velha, não posso te dar filho. Mas faz o seguinte, dorme com a empregada, vai lá, vamos ter filho com a empregada, pô, dorme lá com ela. E ele fez isso. Aí ela até brinca, ela fala assim, que diabo de homem é esse
que achou que a mulher dele falando isso seria uma boa ideia. Porque não foi, tá? A Bíblia, inclusive, fala que depois virou mó treta, a mulher do Abraão ficou putaça, né? Mas, tipo assim, é o famoso... Vai lá com seus amigos, então. Vai lá com seus amiguinhos. Ele realmente não captou a maldade? Então, a dificuldade do cristão de analisar as figuras do passado com um olhar crítico causa isso daqui que a gente tá vendo. Olha, a crópia do capiroto. Então, assim, são passagens claras, aí vem aquela desculpinha, é cultural, já expliquei aqui. É claro que é cultural, amigo, tudo é cultural. Se você ignorar a cultura, você tá maluco. Ó, quando eu tava prestes a sair da minha igreja, a nova vibe era pregar extensamente sobre obediência. Extensamente. Era toda vez que tinha uma reunião, uma leitura de um livro sobre obediência. Aí eu comecei a notar uma coisa. É que todas as leituras eram de pastores da África. Aí um dia eu levantei a mão e falei assim, gente, desculpa, isso não contempla o Brasil. A gente não é a África, irmão. A gente não é desse jeito aqui, não. Vocês estão malucos. Só que depois eu fiquei ligado, a intenção era outra. Se eu prego muito sobre obediência, é porque eu literalmente quero que você obedeça. Né? Que você não questione mais nada. Então, nunca é por acaso. Os gays também usam o mesmo argumento, sabia? Eles dizem, não, esse negócio... O Paulo, quando falou sobre homossexualismo, era uma questão cultural. E aí, com a ideia do argumento cultural... A própria igreja fala isso quando é algo que condena ela, pastor. De falar, não, mas isso aí era cultural. Vocês fazem isso, pastor, admita. Se elimina quase tudo aí. É claro que em algumas questões existe mesmo uma questão cultural, mas aqui não há. Paulo diz explicitamente, não permite que a mulher ensine, porque primeiro foi formado Adão. Ele dá... Mas, de novo, é uma carta escrita aos coríntios, aos corintianos. Ele remete não à questão da cultura, mas à Gênesis. Então, assim, é doido um negócio desse. Né? Que já, graças a Deus por isso, mas é doido que até pastores estejam notando. Esse negócio de roupa igual aqui, esse guarda-roupa tem a ver com feminismo, hein? Não, querido, que roupa... Cara, isso não existe, esse rolê de roupa igual não existe, tá maluco? Que onde é que você chega que as roupas são igual, assim, ó, todo mundo usa a mesma coisa, você tá doido? Uniforme, é outra história, né? Esse negócio de roupa igual, os dois usando a mesma roupa, isso aqui é feminismo. E não... Não, às vezes é pobreza, irmão, às vezes é pobreza. Não notem o feminismo no ministério. Não notem, porque o dogma do feminismo, o dogma central é somos iguais. Se somos... Mas foi Jesus que falou que nós somos iguais, meu irmão. Não foi, não? O que aqui, ó, quem já foi em igreja evangélica sabe disso. Qual é a defesa que muito pastor faz em relação ao homem respeitar a esposa? É falar que a esposa foi criada da sua costela, do seu lado. Não é pra você ficar superior a ela ou inferior. Que história é essa, irmão? Iguais porque não vestir as mesmas roupas? Porque não... Não é isso, cara. Tá maluco. O uniforme é uma coisa. Ninguém veste a mesma roupa, não, cara. Nem cabe. A gente tem tamanhos diferentes. Termos as mesmas funções no ministério? Aí, ó. Tá com medo de perder poder, né? Ai. O cara mal lê Bíblia. Sério, mal ora. Mas eu tenho que ser o pastor. Eu tenho que ser. O cara sabe nada de ter experiência espiritual de nada. Não visita os irmãos, mas eu sou homem. Eu tenho que ser o pastor, né? Tamo vendo o que é isso aqui, né? São pastoras. Inúmeras pastoras, então, estão percebendo o feminismo. Mas por que as pastoras não percebem que o seu pastorado é fruto do feminismo? Não é. Sabe do que é fruto o pastorado das mulheres, pastor? Deixa eu te falar. Tá lá no livro. Eu não vou lembrar agora o versículo, tá? Mas diz assim, ó. Deus não fará coisa alguma sem antes avisar para os seus. Sabe por que as mulheres estão virando pastora? Porque Deus está falando através delas e não através dos caras, porque os caras são otários. Ó, a Bíblia conta a história do profeta Samuel, se não me engano, tá? Samuel, quando era criança, ele trabalhava no templo. Ele era um menino que cuidava das coisas. Sabe, empregado, cuidava das coisas. Um dia ele estava na dele e Deus chamou ele. Samuel. Aí ele falou, eita, pô, escutei uma voz aqui. Aí o sacerdote da época também escutou. E falou, Samuel, tu ouviu alguém te chamar? E o Samuel ficou com medo, porque falou assim, como é que Deus está chamando a mim e não está chamando o sacerdote? Tá estranho isso aí. Samuel ficou calado. Deus voltou a chamar o Samuel de novo. Aí até que o Samuel foi lá e escutou Deus. E Deus falou assim pra Samuel, pra uma criança. Ele falou assim, ó, tá vendo esse sacerdote aí? Vai morrer ele, vai morrer os filhos dele, vai morrer todo mundo. Sabe por quê? Porque eles estão sacaneando a obra. Vai morrer todo mundo. E aí Samuel se tocou, tipo, se vai morrer todo mundo e eu tô escutando, essa responsabilidade vai vir pra mim. Aí no dia seguinte o sacerdote foi lá e falou, Samuel, Deus te falou contigo, não falou? E Samuel, é que, né? Aí ele, não, pode me contar, pô, o que Deus falou. Aí ele foi e contou, ele falou, então, Deus falou que vocês estão vacilando.
Vai morrer todo mundo. E de fato a Bíblia conta isso. Morreu todo mundo, sobrou o Samuel. Pastor, se Deus tá falando com as mulheres, com as cobras, com as pedras, e não tá falando com os homens, vocês deviam ficar ligados e não ficar reclamando. Pastoras, voltem para casa, tenham filhos. Se vocês fizerem isso, vocês não estarão querendo disputar conosco nos púlpitos. Sabe por quê? Não é porque vocês sejam inferiores. É porque vocês terão uma congregação tão grande em casa que não vai sobrar tempo para pastorear em outro lugar. Nós Brasil! Eis que te digo. Foi sobre esses caras que Jesus falou, sabia? Ele falou assim, ó, vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês parecem bonitos, mas por dentro vocês estão mortos. Vocês só se interessam por vocês mesmos. Tá vendo? Não, esse negócio aqui é nosso. Nós temos aqui 4 filhos, que eu acho muito pouco. Mas enfim, Claro, você não tem nenhum. Nunca sentiu a dor de umzinho. minha esposa tem tanto trabalho que nem em seu pior pesadelo ela almejaria o meu trabalho. Agora vem o papo de que ser pastor é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil gravar um videozinho pro YouTube. Não é por acaso que essas ideologias esquerdistas estejam tomando conta de inúmeros lares cristãos, até de pessoas que eu acredito são piedosas. Sabe por quê, pastor, que elas estão tomando conta? Porque a Bíblia também diz isso, ó. Jesus disse assim, ó. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. O que você está falando aqui é uma injustiça gigantesca, segundo a lei dos homens e segundo a lei de Deus. É claro que elas vão ficar juros da vida. Injustiça. E se você acredita em Deus, e você diz que acredita, amigo, você vai dar conta das suas palavras. Você acabou de falar que esse trabalho é seu. Que a mulher não tem que tomar esse seu trabalho aí. Não citou Jesus uma vez, né? E eu, que nem toda a igreja, tô aqui citando. Oh, meu Deus, eu sou o crente mais gospel da internet aqui, ultimamente. Não é por acaso que essas ideologias têm tomado tanto espaço nos lares cristãos. As cristãs estão fazendo tanta coisa longe de seus filhos que não tem sobrado muito tempo para pastorear o rebanho mais importante que elas têm, a própria casa. Aham. Aí, ó, eu corto pra América do Sul. Gente, para pensar no seguinte. Isso aqui eu pensei adolescente, tá? Eu era só adolescente quando eu pensei. Por que na América do Sul, que é majoritariamente católica, por que nós temos tanta devoção pela figura das santas? Santa Maria, Mãe de Deus, Maria de Fátima. Por que nós temos tanta devoção pelas santas? Por um motivo muito simples. Porque nós vivemos uma cultura em que os homens abandonam as famílias, que os homens são violentos, que os homens têm esse tipo de discurso, tá? Então a gente não vê nos homens figura de amor, não. A gente só vê figura disso aqui, ó. De crítica, de olha, vocês estão tomando um lugar que não é seu. É por isso, pô. É exatamente por isso. Ou seja, os caras cagam nos rolês, cagam em cima da mesa e depois ficam reclamando do resultado. Ai. É demais. É isso. Se inscreve no canal que aqui tem vídeo todo dia. Pastor Chocolate às vezes aparece por aqui.